Olá, amigos de Rondônia. O projeto Organicidades é uma ação do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, fomentada por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Repressão de Entorpecentes do Governo de Rondônia, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde, e foi viabilizado por uma emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Rosângela Donadon. No início de setembro de 2022, o projeto Organicidades foi levado à cidade de Guajará-Mirim. Ali, conversamos com a secretária municipal de Ação Social e falamos sobre a importância de que um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas venha atuar efetivamente no município. Ainda em Guajará-Mirim, conversamos com o missionário Elibeu, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos em sua comunidade terapêutica. Visitamos também a comunidade terapêutica liderada pelo pastor Francisco Papa. Ainda em Guajará-Mirim, constatamos alguns vazios urbanos. Prédios grandes estão desocupados, abandonados, mas não é ali que ocorre o consumo de drogas ilícitas. Segundo informações que obtivemos de pessoas que atuam diretamente no enfrentamento da questão das drogas em Guajará-Mirim, o problema acontece com algumas casas que estão desocupadas, seus proprietários não residem ali, onde os usuários, principalmente de crack, se reúnem no período noturno para fazer o consumo da droga. E, quando amanhece, ou lá pelo meio-dia, eles saem para cometer pequenos delitos, cometer pequenos furtos que vão sustentar o seu uso de drogas. À noite, então, se recolhem, se trancam nesses ambientes e se dedicam exclusivamente ao consumo de drogas de uma forma que não atraia a atenção da polícia. Em Guajará-Mirim, conversamos com quem atua diretamente na área da saúde. Guajará é um município de fronteira, por isso é necessária uma atenção especial na elaboração e na execução da sua política municipal sobre drogas, em face dessa facilidade de acesso à droga produzida no país vizinho. Em Guajará-Mirim, nós estamos desenvolvendo o projeto Organicidades num diálogo contínuo e intenso com toda a comunidade, envolvendo, logicamente, profissionais das mais diversas áreas, tanto aqueles que atuam em setores governamentais, quanto aquelas pessoas que atuam em setores empresariais e conhecem a realidade desta cidade. A Luzia, que está aqui do meu lado, é funcionária da saúde municipal, acompanha o dia a dia da unidade de saúde onde trabalha e vai conversar com a gente agora sobre como é feito o atendimento aos adictos a drogas e ao álcool que recorrem a essa unidade. Luzia, tudo bem? Tudo bem. Como é que você avalia o atendimento que hoje é dado na unidade de saúde que você trabalha às pessoas adictas ao álcool e às drogas que chegam ali envolvidas em acidentes, envolvidas em conflitos violentos? Como é esse atendimento? Então, o primeiro atendimento ele é realizado sempre no pronto-socorro, né? Esse caso de acidente ou arma de fogo, né? Independente de quem seja, e normalmente essas pessoas que são adeptas ao álcool ou à droga ilícita, eles chegam sempre sozinhos. E toda assistência é feita normalmente como qualquer outro cidadão dentro do hospital. E esse atendimento é feito em relação ao que o paciente está apresentando, porque se foi um acidente a gente vai tratar o que aconteceu, né? O trauma. Mas se a gente percebe que é um paciente alcoólatra, que é um paciente usuário de droga, a gente tenta encaminhar para a unidade primária de saúde, que seria a atenção básica, o CAPS, né, que é onde faz esse atendimento de pacientes dependentes, e tenta achar alguém da família, comunica a assistente social, né, para saber aonde esse usuário, eu falo usuário do SUS, né, mora, para saber se tem algum familiar, porque esse tipo de indivíduo ele tem que ter alguém responsável por ele, porque ele no momento ele não responde, né, por si. Então o atendimento ele é realizado dessa forma. E vocês fazem anotações, tem uma estatística dentre essas vítimas de acidentes, vítimas de atos violentos, vocês têm os dados registrados de quando foi relacionado ao uso de álcool ou outras drogas?
Não, não é uma coisa específica que a gente tem dados sobre isso, porque na atenção primária a gente consegue ter um controle maior, porque o atendimento é contínuo, né? É um atendimento que você acompanha o paciente, não só dentro da unidade, mas em casa, mas o atendimento de pronto-socorro não. É feito o atendimento que é necessário naquele momento, mas a gente não tem dados para colocar ou arquivar que é paciente alcoólatra, que é paciente dependente. Não tem esse tipo de arquivo, né? Uhum. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Luzia, é o seguinte: a gente propõe a criação de um conselho municipal que tenha participação paritária, ou seja, igual, da sociedade civil e de profissionais do quadro do governo municipal, né? No caso, seriam as 4 secretarias mais relacionadas: a da educação, da saúde, a da cultura e da assistência social. No caso da Secretaria Municipal de Saúde, né, qual o perfil que você vê mais adequado para um servidor ocupar um assento num Conselho Municipal de Política sobre Drogas? Como você vê a participação da Secretaria de Saúde nesse conselho? Qual seria o profissional ideal para representar a Censal, né, dentro de um Conselho de Drogas? Então, a Secretaria Municipal, ela já participa do Conselho Municipal de Saúde. A gente tem um conselho, né? Inclusive, eu já fui conselheira. E eu acho que o melhor profissional é aquele de ponta. É o enfermeiro que acompanha o paciente no dia a dia. Pode ser um médico também. Eu acho que o psicólogo é importante, né? E eu acho uma equipe multiprofissional, ela tem que trabalhar junto. Não adianta ser só um profissional individualizado, né? Então nós teríamos, vamos dizer assim, um profissional que está lá ocupando assento no conselho, mas que interage dentro de uma equipe multiprofissional. E também que seja um profissional que atua na ponta, no atendimento. Isso. O ideal seria isso, porque eu já fui enfermeira de ponta de atenção primária, hoje eu atuo na assistência, mas também já trabalhei na secretaria. Então, o enfermeiro ou o médico ou o técnico de enfermagem que trabalham nas pontas, eles têm mais convívio com esse tipo de paciente, principalmente na atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada de qualquer indivíduo necessitando de qualquer tipo de atendimento, né? Aí lá a gente tem dados de paciente que é dependente de cigarro, tabagismo, paciente que é dependente de droga, paciente que tem transtorno mental, paciente que tem uma doença crônica como hipertensão ou diabetes. Então, a porta de entrada seria o ideal para ter um profissional ocupando uma cadeira dentro desse conselho. Muito obrigado, Luzia. Elibeu Carmo é vice-presidente da Organização da Sociedade Civil PNL, que é a instituição que tem um trabalho mais consolidado no enfrentamento às drogas no município de Guajará-Mirim. Elibeu, qual é hoje o principal ponto no trabalho desenvolvido pela organização PNL? Nós trabalhamos com pessoas dadas ao uso indevido de drogas, né? A comunidade terapêutica Cordatos, que é um braço estendido da OICIP, né? Que é a Organização da Sociedade Civil PNL, fica localizado a cerca de 20 quilômetros aqui de Guajará-Mirim, e nós acolhemos pessoas maiores de idade e do sexo masculino. São quantos internos hoje? Atualmente nós estamos com 12 pessoas, mas a capacidade ideal para nós trabalharmos, né, sempre é 22 pessoas. Você participa diretamente da gestão da comunidade terapêutica, né? Qual é a principal carência que você observa hoje para a condução desse trabalho? Tem a questão de manutenção da casa propriamente dita, né? E nós temos o desejo de formar um quadro, né, de profissionais para acompanhá-los também. No que se diz respeito aos trabalhos administrativos, né? Como é que é o suporte contábil, financeiro e jurídico hoje no desenvolvimento dos trabalhos da organização PNL? Nós temos uma diretoria, e essa diretoria ela é fiel ao acompanhamento, né? Então, qualquer recurso que entra, nós temos uma conta jurídica, as pessoas depositam, o Estado também, se for um projeto, deposita, e nós fazemos todos os acompanhamentos. Essa equipe jurídica, nós temos um tesoureiro, temos o presidente, né,
toda a ação de movimentação é acompanhada conjuntamente. Guajará-Mirim é um município que tem muitas peculiaridades. A primeira delas é estar situado na fronteira com a Bolívia. Há uma coexistência, portanto, com a cidade de Guaiará-Mirim, outra cultura, outros costumes e, sobretudo, outras leis. Este é o trabalho coordenado pelo pastor Valmir aqui em Guajará-Mirim. Aqui em Guajará-Mirim, o Instituto Fonte de Vida é uma das entidades que trabalha na recuperação de pessoas adictas ao álcool e a outras drogas. O pastor Valmir é o responsável por esse trabalho. Pastor, quanto tempo tem de atuação já o Instituto Fonte de Vida? Nós estamos atuando nesse local há 8 anos. Fez agora em junho 8 anos. 8 anos, então, de atuação em Guajará-Mirim. Em Guajará-Mirim, com dependentes químicos e alcoólatras. Hoje, com quantos internos a entidade conta? Hoje nós temos internos 12, mas isso é rotativo. Às vezes a gente tem 20, tem 21, tem dia que tem 10, tem dia que tem 8, isso é rotativo. Tem alguns que vão ficar, que vão terminar o seu processo, e tem outros que entram e saem. E qual é o tempo médio de duração do processo de recuperação? São 9 meses aqui. 9 meses, depois de 9 meses a gente encaminha ele para a família e para integrar a sociedade, né? Sim. Além do trabalho, né, clínico, terapêutico, a que atividades os internos se dedicam aqui? Aqui eles têm uma rotina, eles acordam 6h30, eles vão lá, escovam os dentes, depois eles têm a palavra, tomam café, 8 horas começa a terapia é de 8 às 10, uns vão lavar o banheiro, outros vão limpar a casa, outros vão capinar, outros vão limpar os tanques, e 10 horas eles param, tomam banho, descansam ali, quando vão ler a palavra, 10h30, quando é 11h30 sai o almoço, de meio-dia às 2 é hora do silêncio. Eles ficam em silêncio todo mundo, descansam, dormem até 2 horas. 2 horas se levanta, começa a terapia novamente, de 2 às 4, 4h30 eles param, tem um lanche da tarde. 6 horas tem a palavra toda noite, sempre vem um pastor, um missionário, dá a palavra toda noite, de segunda a sábado, que no domingo a gente tem um culto aqui. E aí termina, eles vão jantar, e de jantar eles vão assistir um filme e tal, até 10 horas. 10 horas fecha o alojamento, hora do silêncio, todo mundo dorme. Assim é a rotina do dia nossa aqui. Essa rotina.